E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Boas-vindas ao canal, meu nome é Diego. Peço que já deixem um like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, tá? Fazendo isso, vocês ajudam o canal a crescer e fazer com que os vídeos alcancem mais pessoas, tá bom? E a mensagem também. Essa é uma leitura para a área espiritual, tá certo? Então, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, tá certo? Vou iniciar a leitura com o tarô do amor da Mônica Bonfilho. Contém somente os arcanos maiores. Vamos lá. Para a área espiritual de quem chegou nesse vídeo, o que vocês têm? Vamos lá. O enforcado, que fala de estagnação. Pode falar também de pensamentos controversos, tá? De se olhar por uma outra perspectiva. Mais o que, por favor? A força, a intensidade consciencial. E no fundo do deck, a sacerdotisa, a intuição. Tá. Pessoal, espiritualmente aqui, eu entendo o seguinte. Existe uma falta de consciência a respeito, principalmente das coisas mais ocultas. Pode ser ocultismo, pode ser energias ocultas, pode ser com respeito ao próprio ensinamento da espiritualidade. Aqui eu entendo que vocês, de certa forma, querem, né, compreender melhor o mundo espiritual, o lado espiritual, a fé de vocês, mas eu sinto que vocês estão olhando para um lado errado. Na verdade, vocês estão olhando por um ângulo e há necessidade de se olhar pelo outro ângulo, tá? Ter essa consciência. A carta da força, não necessariamente, ela fala de uma força física, tá bom? A carta da força, ela fala de autoconsciência. Sabe aquela coisa de vocês usarem a energia de vocês, tanto física quanto mental, para alcançarem um objetivo, mas essa força aqui não é uma força bruta, é uma força suave. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, a carta do enforcado, que pode ser também entendido como o pendurado, se vocês observarem aqui, se eu não me engano, não. É Tarcísio não, Narciso, que é quem olhou viu o reflexo no lago, se apaixonou e se afogou, porque queria ter um contato mais próximo. Então é como se vocês estivessem olhando por um lado que na verdade não deveria olhar. Por quê? Porque você está emitindo uma opinião sobre essa situação. Mas o que eles estão pedindo para vocês? Pessoal, tenham consciência. E mais, o pendurado ou enforcado, além de ele falar de uma outra perspectiva, ele está dizendo para vocês precisam enfrentar os fatos. De quê? Que existe sim energias ocultas, energias que podem ser manifestadas através do, do nosso poder, de nós mesmos. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês são seres espirituais. Se vocês são seres espirituais, logo vocês conseguem manipular a espiritualidade. A espiritualidade são energias ocultas, que nós não vemos, mas nós sentimos. Então, eu vou dar um exemplo. Aí é um exemplo um pouco mais que diz respeito a mim, tá? Hoje eu estava indo na academia, eu fui fazer um tipo de exercício específico, e eu fui o caminho inteiro dizendo, quando eu chegar lá, todos os equipamentos que eu preciso, eles vão estar livres para mim. Eles vão estar livres para mim, porque hoje eu não quero ter que
dividir um aparelho com uma outra pessoa. Não, eu quero o aparelho para mim naquele momento. Então vai estar vazio e não vou sentir a necessidade de ficar intercalando com uma pessoa, revezando. Gente, quando eu cheguei na academia, eu bati o olho assim e realmente todos os aparelhos que eu precisava usar estavam vazios. Eu poderia escolher qual que eu queria começar. Aí eu fui em um, quando eu terminei, eu olhei, quero aquele. Fui e fui indo. Eu tive tempo de sobra na academia hoje. Mas por quê? Eu manifestei aquilo que eu pensei. E eu pensei, eu verbalizei, porque a palavra também tem poder, tanto negativo quanto positivo. Entende? E isso é espiritualidade. Então, o que eles estão dizendo para você? Para que você tome consciência disso e entenda que a espiritualidade, ela é um mecanismo que pode e deve ser utilizado ao nosso favor, independente do que nós façamos, tá? Se for coisa boa ou ruim, independe. Por quê? Se você agir de má fé com alguém, o que é agir de má fé? É utilizar justamente as energias que vocês têm conhecimento oculto e tal para manipular a energia de fulano, de cicrano, certo? Se isso prejudicar aquela pessoa, obviamente isso vai retornar para você, tá? Agora, se aquela pessoa te fez algo ruim e você quer pagar com a mesma moeda, tá bom. Pode fazer. As consequências de qualquer atitude, seja boa ou ruim, é somente vocês que vão tomar. Mas entenda que isso é algo consciente. A força é tendo consciência disso. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu também dei esse exemplo? Porque é possível sim manifestar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês almejam. Então, a espiritualidade, ela está sim a nosso favor. E como nós somos seres espirituais, nós conseguimos manifestar a espiritualidade, tá? Vamos ver o que mais aqui. Eu vou abrir com o Vision Quest para a gente poder entender melhor se é só mais uma questão de consciência ou se algo a mais aqui possa aparecer. Tá certo? O que mais para quem chegou neste vídeo? O que mais para quem chegou nesse vídeo? Uma carta apenas, por favor. Ah lá, tá vendo? 3 de fogo. É isso, gente. É isso. Eles estão dizendo para você o seguinte: vocês conseguem sim crescer, vocês conseguem sim manifestar. O naipe de fogo é um naipe espiritual, tá? Ele fala da espiritualidade. E o 3, ele fala sobre planos, projetos, crescimento. Ou seja, a própria espiritualidade, ela quer que você cresça espiritualmente. E olha que interessante no fundo do deck. A carta da lua. E ela não quer que você tema a própria espiritualidade que existe em você, inclusive. Não tenha medo daquilo que você pode manifestar e pode fazer através da espiritualidade. Geralmente, as pessoas mais sensíveis espiritualmente, né, elas conseguem desenvolver uma mediunidade com muito mais facilidade. Mas todos nós somos médiums e todos nós somos capazes de manifestar a espiritualidade. E, infelizmente, como nós vivemos num país, como posso explicar para vocês? Ai, gente, fugiu a palavra. Fugiu a palavra, gente. Um país tradicionalista demais, né? Impede que nós nos desenvolvemos a nossa espiritualidade de uma forma livre e consigamos desenvolver a nossa mediunidade por conta do tradicionalismo cristão. Essa é a realidade, tá? Mas o que é a espiritualidade? E quando eu falo espiritualidade, eu não falo de religião, tá? Eu falo de espiritualidade. Quer de nós, perdão, que nós saiamos
da ilusão, nós saiamos do medo, deixamos para trás qualquer tipo de situação que nos traz confusão, tá bom? Engano, e faça com que nós exploramos o oculto, aquilo que é desconhecido, para que a gente cresça, espiritualmente falando, tá bom? O que mais? Ah lá, tá vendo? 5 de ar. Gente, o 5 de ar é uma carta que fala sobre egoísmo, que fala sobre agressividade. Então, assim, não sei quem está ouvindo esse vídeo, quem está vendo esse vídeo, ou ouvindo o áudio, né? Mas eu entendo que, neste momento, vocês precisam, nós precisamos, se desvincular dessa energia. De, sei lá, viu algo diferente, espiritual, já tem uma opinião formada sobre aquilo. Sabe, é quebrar mesmo o paradigma. É quebrar mesmo essa agressividade com relação à espiritualidade do outro, principalmente, mas também com aquilo que vocês sabem que tem, mas vocês não querem desenvolver. É sair do medo, sair do egoísmo, sair da falta de empatia. Eu sinto que muitas pessoas das quais estão vendo esse vídeo estão vibrando nessa energia aqui, ó. Tá? Medo. Muito medo aqui. Medo de ser julgado, medo de ser julgado. Ó, no fundo do deck, a própria carta que leva o nome do deck, Vision Quest. E o Vision Quest aqui é quem? É um enforcado, é um pendurado. Isso quer dizer o quê? Que há necessidade, eles estão dizendo para vocês, há a necessidade de sair da mesmice, de olhar sempre para um lado, não olhar para o outro lado. Não buscar compreender o outro lado, entender o outro lado. Por quê? Se questione. Por que é dessa forma? Por que agem assim? Por que eu sinto isso? Por que eu vejo aquilo? Porque conforme nós começamos a se questionar, a se perguntar, a olhar para uma espiritualidade que é diferente da minha, isso vai me instigar a querer conhecer sobre aquilo, a querer buscar conhecimento. E isso vai fazer com que eu aprenda que nada é o que eu pensava. É, pessoal, é um tapão, tá? Isso aqui é um tapão. Eu ainda tô amaciando ainda. Ó, o clown, que é o palhaço, que é o louco. Se aventure. Saia da infantilidade, tá? É vocês saindo da cegueira mesmo. É como se vocês estivessem cegos para uma verdade, ou então para uma realidade, melhor dizendo, né? Por quê? Eles estão dizendo para vocês o seguinte: vocês precisam passar por algumas experiências, vocês precisam passar por alguma mudança, e essa mudança diz respeito ao crescimento da sua espiritualidade, tá? Saia dessa mesmice, saia do conforto, saia do medo, tá bom? O que mais? Exato. Uau. Gente, 7 de fogo. Mais uma carta que saiu. Lembra que saiu primeiro o 3 de fogo? Que é uma carta do naipe, né, muito espiritual. Depois veio mais uma carta do naipe de fogo, que também, que, como eu falei, é um naipe espiritual. O 7 de fogo, o que ele fala para nós aqui? Para todos nós. Para que a gente persevere neste caminho de busca da espiritualidade, tá? Não nos tornamos pessoas duras, pessoas rígidas, como posso explicar mais? Resistentes àquilo que a gente está recebendo de informação psíquica, sei lá, às vezes a gente ouve coisas, pode ser sim que a gente ouça vozes, mas isso não quer dizer
que não seja espiritual, tá bom? Pode ser sim espiritual, porque afinal de contas a leitura é direcionada à espiritualidade, à área espiritual nossa. Então, assim, não fica se protegendo, querendo não acreditar, ou então é, fingir, né, que tudo isso daqui é uma mentira. Porque não é, gente. Não é. Espiritualidade não é mentira. E eu sinto para quem está vendo esse vídeo agora, está sendo um chamado para isso. Está sendo chamada para isso. Para viver a espiritualidade de uma forma mais intensa. A carta da força ali no início fala de intensidade também. Tá? Mano, e olha, a carta da sacerdotisa é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente sábia e extremamente capaz de mover, tá? Energias ocultas, influenciar situações, manifestar de fato aquilo que se quer, tá? Eu vou utilizar agora o tarô, como que é o nome do tarô? Ethereum Visions, tá? Vamos ver o que mais, para quem chegou neste vídeo. Vamos lá, o que mais sobre nossa área espiritual? Exato, gente. Nossa, não poderia ter caído outra carta melhor. O 8 de ouros. É 8 de ouros, gente? Peraí. Eight of Pentacles. É, 8 de ouros, tá? O que o 8 de ouros está dizendo para nós aqui? Prática e encorajamento. Perceba que o personagem ele tá martelando a ferramenta no objeto para moldar o objeto, né? Sabe o que é isso daqui? Lapidação. Prática. Ou seja, a espiritualidade está dizendo para vocês, para nós, pratiquem a espiritualidade de vocês. Sejam corajosos e corajosas. Tenham coragem para falar o que precisa ser feito, falado, para expressar a sua espiritualidade da forma que vocês acreditam que precisam ser expressada. Não tenha medo, gente. Isso aqui é um crescimento espiritual muito, muito profundo. O que mais? Vocês estão com medo de ficar na escassez, é isso? Me veio uma coisa muito interessante aqui. Na verdade, o medo de vocês, além de ser o medo do julgamento, pode ser o medo. Tá. No fundo do deck, 6 de copas, 2 de copas. Olha, me veio uma coisa como se fosse perder o medo da admiração que vocês têm por ser quem são, medo de perder amizades, medo de perder compromissos sociais, só por expressar quem são. Só por expressar a verdade. Mas, gente, de verdade, não tenha medo de ser quem são, de expressar a sua espiritualidade da forma que você acredita ser a correta para si, não para se mostrar para outra pessoa, não para convencer alguém de nada. Mas viva a sua verdade, tá? Independente se vão te admirar ou não, independente se vão manter uma conexão com vocês ou não. E essa conexão, ela pode ser amizade, um parceiro romântico, pode ser família também, tá? Olha, caíram duas cartas, uma caiu no chão, eu já vó pegar. E ó que doido, muito interessante, porque veio o 2 de
espadas e o pajem de paus. O que o 2 de espadas representa aqui para nós? Ele fala de de um desbloqueio, né? E é muito doido isso, cara, porque obrigado, universo, obrigado, espiritualidade, porque ai, gente, é vocês saindo de fato de uma complexidade, se desbloqueando psicologicamente, eu diria. Como se as suas vendas, as nossas vendas foram tiradas, estão sendo tiradas, tá? Porque o louco, lembra que eu falei para sair da infantilidade, né? Porque o louco ele fala de uma cegueira, né? De algo que não, ó, tipo, não tô entendendo, não tô conseguindo enxergar isso. O que que é isso? Tá, me fala mais sobre isso daí. Sabe, essa questão do julgamento, de julgar alguém, sem entender de fato o que é aquilo, ou até mesmo se julgando, julgando a própria vida. Às vezes a gente pode achar que, eu tô ouvindo vozes, eu sou louco. Eu senti uma coisa, eu sou louco. Não, gente. Não, não é assim que funciona também. E aqui para mim é muito claro em dizer que nós, estamos saindo da cegueira. É a venda saindo dos nossos olhos, a partir do momento que nós nos permitimos a experienciar, a vivenciar essa espiritualidade. E o, o pajem, o valete de paus, ele é o mensageiro. Uma nova revelação está acontecendo. Ai, gente, olha. Uma revelação, gente. Vocês, de fato, abrindo os olhos para algo, sabe? Não tem nem o que falar mais, né? É de fato a própria espiritualidade abrindo os nossos olhos para o que está esperando da gente. A carta da temperança. Temos aqui energia de Sagitário, tá bom? A carta da temperança fala de um compromisso. É um equilíbrio das forças. Ela pode falar de cura também, tá bom? Então eu entendo que aqui, gente, é como se a partir do momento que a gente consegue se desvincular de paradigmas, de preconceitos, de julgamentos, no que diz respeito à espiritualidade alheia e até mesmo o medo que nós temos de expressar aquilo que nós acreditamos, a gente consegue o quê? Se curar espiritualmente, porque nós estamos falando de uma leitura espiritual, mas como consequência, qualquer tipo de ferida que tenha criado em nós, né, no decorrer do tempo, seremos curados também, tá? Porque a carta da temperança ela fala de uma cura emocional que pode estar acontecendo devido a essas situações que acontecem aí espiritualmente dizendo, tá? Muito preconceito, julgamento, medos, tá certo? Que coisa linda. Vamos ir aqui agora com o Pergunte ao Oráculo, tá certo? Eu sinto aqui que nós estamos sendo chamados a expressar, a vivenciar, a viver a nossa espiritualidade de uma forma mais profunda, tá? Tem muito forte isso daqui. Essa energia está muito latente. Para você que chegou até aqui nesse vídeo, não deixou o seu like, deixe o seu like, tá bom? Faça algum comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque isso também ajuda o canal a crescer. E também o compartilhamento do vídeo ajuda muito, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, tá certo? O que mais aqui? Para finalizar. Eu vou ler para vocês. Ideologia é deixar o outro pensar por você. Veja se o que está dizendo realmente faz sentido para você. Falei de julgamentos, falei de medos, falei de preconceitos que podem sim ser verbalizados. Então aqui é de fato uma mudança, uma consciência mais elevada a respeito da espiritualidade, tá bom? Deixa eu tirar só mais um, tirar mais uma não, ver no fundo do deck.
Mudança pode ser de atividade, mas também pode ser na maneira como você vê as coisas. Cara, se eu não tivesse sentido de olhar no fundo do deck, não ia fazer muito mais sentido. Pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando, tá? Então, tem medo? Vai com medo, porque esse medo vai ser uma catapulta para que você avance espiritualmente, tá bom? Porque existe sim mudança. Existe uma mudança espiritual, consciente na vida de quem está vendo esse vídeo, de todos nós, tá certo? Bom, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!